O milionário congela ao ouvir a mendiga negra enterrada viva revelar seu segredo impactante. No coração seco do sertão, onde o sol mata e a esperança parece morrer no meio da poeira, um garoto chamado João caminhava entre destroços e esquinas esquecidas. Menino de rua, sem casa, sem nada, só com a coragem cravada no peito. Ele conhecia cada buraco, cada sombra, cada silêncio da cidade que tentava esconder suas feridas. Era ali, naquele lugar que ninguém olhava, que João se sentia invisível, mas forte. Naquele dia, o sol parecia mais cruel, queimando a pele e a alma. João, curioso e inquieto, decidiu explorar as margens mais afastadas, onde as árvores secas sussurravam segredos e o vento carregava histórias antigas. Foi perto de um matagal esquecido, entre troncos caídos e cheiro forte de terra, que ele ouviu um som estranho. Um gemido abafado, um som de vida preso. Seguiu o som, o coração batendo tão rápido que parecia explodir no peito. De repente, sentiu algo duro, estranho, uma tampa de terra, meio enterrada, escondendo um espaço minúsculo. Um som crescendo, uma voz trêmula cortando o ar quente, implorando por ajuda. Era uma menina, sufocada, jogada sob a terra como um cadáver ainda vivo. Uma condenada ao silêncio. Com as mãos tremendo, João começou a cavar com unhas e dedos, puxando o barro pesado, sentindo a respiração fraca da menina perto dele. Ela era pálida, suja, e seus olhos estavam desesperados, cheios de medo e pânico. "Me ajuda, por favor", sussurrou ela, a voz quase sumindo. Sem pensar, João puxou aquela menina para fora do pesadelo, do túmulo vivo, e ela caiu nos seus braços, chorando, tremendo, respirando. Seu nome era Isadora, filha do milionário Norberto Aranha, dono de impérios e fama destemida na cidade. Aquilo era impossível. Como uma herdeira, uma princesa podia estar enterrada viva ali, no meio do nada, lutando pela vida? A notícia se espalhou como um fogo. O milionário Norberto congelou ao ouvir o relato da mendiga negra que tinha salvado sua filha, algo que ninguém esperava daquele menino esquecido pelo mundo. João virou manchete, tornou-se símbolo de uma coragem que ninguém queria reconhecer. Mas o que veio depois, ninguém podia prever. Quando a verdade começou a aparecer, uma bomba explodiu silenciosa e pesada. Descobriu-se que João, o menino que cavou a vida, era neto de Norberto Aranha, um segredo escondido por anos atrás de portas fechadas e silêncios sufocantes. O tribunal que decidiria seu destino não seria só um julgamento da lei, mas um duelo brutal entre classes, entre o que foi, o que é e o que poderia ser. Ao lado de Lisandra, sua amiga fiel, João lutava contra o peso do passado e o desprezo daqueles que nunca o aceitaram. Enquanto as chamas da verdade queimavam, ele se via dividido entre dois mundos: o do menino de rua, sua história de dor e luta, e a elite, com seus privilégios e máscaras. Segredos antigos ameaçavam sufocar sua liberdade. Mas ele decidiu que jamais seria definido por onde nasceu ou por quem tentaram fazê-lo ser. E agora, prestes a entrar no tribunal que poderia mudar tudo, João sentia o olhar frio daqueles que jamais o veriam como irmão. O nó na garganta apertava, a dúvida invadia o peito. Será que ele realmente pertencia àquele lugar novo? Ou a rua, a lama e o silêncio seriam sempre seu único lar? A resposta estava ali, esperando para ser desenterrada, e o jogo apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João respirava fundo, sentindo suas mãos sujas de terra e a adrenalina pulsando em seu corpo. A sala do tribunal estava lotada, vozes murmurando. Ele podia ouvir o som agudo de risos venenosos, olhares de desprezo, mas a presença de Isadora ao seu lado lhe dava força. Estrondos de sentimentos o atingiam com cada passo que dava em direção à mesa dos réus. O que seria do seu destino agora? Mas antes que o juiz pudesse iniciar os trâmites, uma mulher surgiu à porta, o olhar fixo e um segredo nos lábios. A sala silenciou, todos voltando suas atenções para ela. Era Dona Clara, uma mulher de meia idade, conhecida na cidade por seu jeito amedrontador e, ao mesmo tempo, acolhedor. Longe da elite, vivia na periferia, mas tinha uma conexão forte com as pessoas do sertão. "Parem tudo!" gritou, a voz ecoando como um trovão. "Tenho algo a dizer." O coração de João disparou. Ele sempre a respeitou. Quem era ela para interromper o tribunal? Mas Dona Clara tinha o poder de prender todos com seu olhar endurecido. A postura dela transmitia que o que tinha para falar não era trivial. "João, você não é quem pensa que é!" exclamou, com lágrimas dos olhos. "Você foi criado com uma mentira. Você é filho de Norberto, mas não da forma que imagina." "O quê?" A sala se transformou em um campo de batalha de sussurros e gritos. Todos olhavam para João, agora com uma mistura de curiosidade e horror. O garoto que foi salvo pela chance, agora tinha um peso maior a carregar. "Eu vi você nascer, meu menino. E não foi em um hospital de luxo, mas no barraco da Estela, sua mãe." A voz dela se calou, mas as palavras ecoavam. "Ela foi forçada a deixar você com Norberto, mas não porque ele quisesse ser pai, e sim por causa de um jogo que ela perdeu." A sala estava em absoluto silêncio. A verdade explodiu como um fogo de artifício no ar pesado do tribunal. Isadora olhava para João, os olhos cheios de perguntas. O que aquilo significava? A elite não era apenas uma história distante. Ela surgia das ruínas da sua própria vida. "João, você sempre teve um lugar que foi tirado de você." Dona Clara continuava, agora com um timbre mais suave, como se quisesse proteger o menino. "Norberto escondia isso de todos. Mas a verdade estava presa dentro de você, como uma ferida não cicatrizada." De repente, a realidade se fez mais dura. Não era mais só uma luta contra o desprezo da elite. Era um confronto direto com seu passado, uma batalha pelo que realmente era. O garoto invisível criado nas ruas agora era parte de um jogo muito maior. João se sentia como se tivesse caído em um buraco profundo e sem fim. Assim que as palavras dela penetraram na mente de todos, Norberto se levantou. O rosto dele estava desfigurado por emoções contraditórias. "Cale-se, Clara, você não sabe o que está dizendo", ele gritou, a raiva vibrando em sua voz. Mas era tarde demais. A verdade havia sido lançada. O tribunal se transformou em um campo de batalha, entre sussurros e olhares de repulsa.
João estava dividido entre o desejo de pertencer e o terror de ser uma marionete em um jogo que nunca escolheu. E enquanto os presentes tentavam absorver o choque, a vida de João se tornava uma linha tênue entre duas realidades. Ele sentiu tudo ao mesmo tempo: a necessidade de resgatar seu lugar no mundo e a dúvida sobre quem realmente era. O futuro parecia mais incerto do que nunca. Dona Clara, agora com o peso de sua revelação, olhava para João, como se estivesse esperando uma resposta. Mas o que poderia dizer? Em meio ao caos, a única certeza era a dúvida. O jogo acabara de começar, mas onde ele deixaria João? A sala do tribunal ainda estava em choque, mas a vida de João parecia estar à beira de um desabamento. Enquanto Dona Clara arremessava segredos ao ar como se fossem pedras, a confusão começou a tomar conta da multidão. O murmúrio crescia, zumbindo como um enxame de abelhas agitadas. Isadora, ao seu lado, estava pálida. A expressão dela se transformava em uma mistura de espanto e compaixão. O coração de João disparava. Você não é quem pensa que é. As palavras de Clara reverberavam. João sentia o olhar penetrante de Norberto nas suas costas, mas não conseguia desviar o foco. O que mais ele não sabia? O que mais aquela sala, cheia de olhares curiosos e hostis, guardava? Norberto avançou. Sua figura robusta se impunha como uma muralha. Cale-se, Clara, ele repetia, mas a voz tremia. Era como se ele quisesse abafar a verdade, sufocá-la até que ela nunca tivesse existido. Você não tem ideia do que está dizendo. Mas antes que João pudesse digerir tudo, uma nova interrupção aconteceu. A porta dupla do tribunal escancarou com um estrondo ensurdecedor. Uma mulher dramática entrou, com um vestido esvoaçando e um olhar descompassado. Era Estela, sua mãe, a mesma mulher que ele já havia ouvido. Apenas em sussurros. O espanto no rosto de Norberto se transformou em um ódio disfarçado de surpresa. Você está aqui, Estela, ele sibilou, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. É hora de trazer a verdade à luz, respondeu ela. A voz, firme. Não posso mais ficar em silêncio. Então, ela lançou um olhar para João. Seus olhos brilhavam, repletos de sentimentos que ele nunca havia entendido. João, você precisa saber. A história que a elite tem contado sobre você é só a ponta do iceberg. O tribunal pulsava com atenção, como se a estrutura em si estivesse aguentando um fardo inominável. O que mais poderia Estela revelar? Ele sentiu um nó na garganta, um aperto forte querendo escapar. Todas as suas esperanças estavam, de repente, penduradas naquelas palavras. O que você quer dizer com isso? Norberto perguntou. O veneno na voz cedia espaço para um temor súbito. A atenção da sala estava fixada nele, e uma nuvem de expectativa acompanhava. As palavras de Estela enquanto ela se aproximava de João. João, você não é apenas um filho perdido. Você é o produto de um jogo que vai muito além de todos nós. Cada palavra dela parecia uma bomba. Eu e Norberto não estávamos apenas juntos. Havia um acordo, uma promessa desgastada entre famílias. Ele só queria você como um peão na mesa de xadrez. O barulho na sala aumentou, produzindo um coro de murmúrios e exclamações. Os olhares se cruzavam. A incredulidade se espalhava como um incêndio. João olhava para sua mãe, sem saber o que pensar. Então tudo foi uma mentira? Fui apenas uma peça? Ele tentou perguntar, mas a voz dele falhou. Não é isso. Você é mais que um peão, João. Você tem poder,
Um poder que ainda não percebeu, disse Stella, compelindo o menino a vê-la. E a verdade sobre sua origem não é só sobre você e Norberto. Há algo muito maior, algo que pode destruir essa elite ostensiva. Norberto estava agora pálido. A fúria dele se transformava em desespero. Cale-se, pelo amor de Deus. Mas cada palavra diz que vocês esconderam. Sua voz cortava o ar, firme e carregada de segredos. Eu sou um dos que estavam lá. A sala imediatamente se agarrou ao homem, uma nova onda de choque na atmosfera. Olhos se arregalaram, o alvoroço pulsou. O campo de batalha estava pronto para uma nova revelação, e o destino de João estava prestes a mudar novamente. Nesse momento, João sentiu que a verdade não estava apenas nas respostas que ele buscava. Era um labirinto. Um jogo de esconde-esconde com segredos que se entrelaçavam. Ele precisava descobrir quem era de verdade e o que significava esse poder que Stella mencionou. E no meio da tempestade, um só pensamento pulsava em sua mente. Como eu vou sair disso? A sala do tribunal pulsava com atenção. João estava em choque, a revelação da sua mãe ainda martelando na cabeça. Você precisa saber, ela havia dito. Mas o que mais havia neste emaranhado de mentiras? Antes que pudesse formular as perguntas, o homem sujo na sala avançou, cercado por olhares curiosos e céticos. Pare, eu sou o único aqui que sabe a verdade, ele gritou, e sua voz rouca ecoou, cortando o murmúrio da multidão. Ele era um desconhecido, mas a confiança em seu olhar fazia o sangue de João ferver de curiosidade. Não é só sobre a história dela e do Norberto. Há um segredo ainda mais profundo. Os olhares se voltaram para ele, como se a sala toda estivesse presa em suas palavras. Norberto, que até aquele momento tentava manter a postura de alguém que tinha tudo sob controle, agora parecia prestes a desmoronar. João começou a sentir um peso crescente sobre seus ombros. As palavras que a mulher misteriosa havia proferido agora se entrelaçando com a obscuridade do passado. O homem continuou, sua voz intensa. Stella não estava sozinha. Havia um terceiro na jogada. João perguntou-se: um terceiro? O que ele estava insinuando? Assim que olhou para sua mãe, viu seu rosto pálido, como uma folha tremendo ao vento. Quem? A voz de João tremia. Todo o peso da sala parecia repousar sobre ele, na expectativa de uma resposta que mudaria tudo. Eu sou filho de Stella. Essa frase caiu como um raio em meio à tempestade. Todas as bocas se fecharam. O murmúrio se transformou em um rugido suave, um eco de incredulidade e horror. Stella me deu para adoção quando eu nasci. Mas eu sou o irmão que Norberto escondeu, o irmão que todos esqueceram. E essa nova revelação lançou a sala em caos. As pessoas começaram a sussurrar. Olhares de desprezo, medo e curiosidade cruzavam como faíscas em um incêndio. João ficou paralisado, uma mistura de emoções correndo por suas veias. Isso significava que, além de ser um filho ilegítimo, ele tinha um irmão. Mas e se isso não fosse verdade? Como ele poderia confiar na palavra desse homem? Escute, João. A verdade é que você e eu, nós somos parte de um conflito que nem mesmo podemos imaginar. O homem disse, seus olhos ardendo de uma convicção inabalável. Norberto tem um plano. Ele nunca se importou com você. Você é apenas uma peça. Os olhares em direção a Norberto se tornaram acusatórios. Como se agora ele estivesse em uma posição indefensável. Toda a elite que antes parecia controlar a narrativa do tribunal estava agora à mercê de um novo escândalo. João procurava apoio em Isadora, que se segurava a seu lado, seu rosto confuso e horrorizado em um só. Norberto rugiu. Cale-se, você não sabe do que está falando. A raiva dele era palpável, mas havia uma fragilidade em sua postura.
Ele já não era o milionário impenetrável. Você não pertence a este lugar. Enquanto isso, João estava em um turbilhão de pensamentos. O que isso tudo significava? Ele não se sentia mais como um menino de rua, mas também não se sentia parte daquela elite. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele estava perdido em um labirinto de verdades devastadoras. Mas a confusão não estava só em João. Estela, com as feições brancas, olhou para Norberto, um brilho de revolta nos olhos. Você nunca poderia me manter em silêncio para sempre. Meus filhos merecem saber a verdade. Ela gritou. Agora um redemoinho de emoções, liberando o furor que a manteve aprisionada por tanto tempo. E assim, o tribunal, que estava prestes a tomar um rumo incerto, se tornou um campo de batalha onde laços se desfaziam e novos segredos nasciam como sombras na luz. João, cercado pela revelação do que pensava saber, desmoronava ao perceber que a verdade era uma teia emaranhada e os laços familiares que pensava conhecer eram apenas ilusões. Os segredos que você escondeu irão assombrá-lo, Norberto. O homem acrescentou, como um último golpe. A sala estava em chamas. E João já não sabia mais em quem confiar. Norberto, Estela, aquele homem desconhecido. Tudo o que restava era uma pergunta que ecoava em seu coração. Quem sou eu de verdade? A resposta estava mais distante do que nunca, e os próximos passos incertos. O tribunal, já em tumulto, parecia uma panela de pressão prestes a estourar. João sentia o peso das palavras de Estela e do homem desconhecido. Sua cabeça girava, e o olhar de Norberto pesava como um fardo. Sou seu irmão, ecoava em sua mente, cada vez mais confuso, cada segundo mais intenso. O homem, mesmo sujo e maltrapilho, tinha a confiança de alguém que carregava verdades pesadas. O que isso significava? Os olhos de João se movimentavam entre Norberto e Estela, ambos parecendo perdidos no próprio labirinto de mentiras. O silêncio se tornava opressivo, apenas quebrado por murmúrios nervosos que flutuavam entre os presentes. Mas, como se o universo estivesse conspirando para intensificar o caos, uma explosão de luz brilhou na sala. Um homem de terno escuro, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados, entrou abruptamente, segurando um pendrive. "Desculpem meu atraso", ele gritou. "As coisas não são como parecem." Um frio intenso percorreu a espinha de João. O homem parecia nervoso, os olhos se movendo em busca de alguém. "Eu só precisei de um momento para conseguir isso", ele continuou, apontando para Norberto, a voz embargada. "Você nunca deveria ter escondido isso de mim." A atenção do tribunal se voltou para ele, cada pessoa em um estado de expectativa. O homem não hesitou. "Eu tenho provas. Provas de que Estela não conta toda a verdade. E provas de que você, João, não é apenas um filho perdido, mas a última chave em um jogo de traições." O coração de João disparou. Mais segredos, mais confusão. "Que jogo?" ele se questionou. O homem digitou freneticamente em um laptop que trouxe, e a tela iluminou a sala. Uma série de imagens apareceu, algumas antigas, outras recentes. Havia fotos de Estela em um local que João reconheceu, um submundo à margem da cidade, onde famílias se viravam como podiam, e onde ele cresceu. "Essas fotos são do dia em que João nasceu", disse o homem, o dedo pressionando uma imagem. "E você, Norberto, sabia. A verdade é que você estava envolvido com Estela, mas não da forma como imagina. Ela não estava sozinha. O pai de João não é quem você pensa." Os murmúrios na sala se intensificaram. Norberto estava pálido, enquanto Estela olhava para a tela.
seu rosto misturando choque e horror. O que você está dizendo? Ela perguntou, quase sem fôlego. Quem é o pai dele? Você realmente não sabe? O homem lançou um olhar ao tribunal, como se procurasse suportar o peso daquela verdade. O pai de João, na verdade, é doente. Ele é o líder de uma facção criminal, e foi por isso que você foi forçada a deixá-lo com Norberto. O que aconteceu no seu passado, Stella, é uma teia de crimes que ainda está se desenrolando. Um calor sufocante invadiu a sala. João mal conseguia processar. O homem continuou, com uma voz mais alta, limpando a garganta. Os planos de Norberto sempre foram de manipular a verdade para que João fosse só uma peça. Ele queria que você fosse o salvador, mas não lhe contou sobre o legado sombrio que carrega. Cada palavra era um golpe, e a sala parecia uma caixa de Pandora prestes a explodir. João olhou para Norberto. O olhar dele era de puro desespero. O homem que sempre teve o domínio agora parecia um gigante caído. Ele não era apenas um milionário, mas um jogador em um tabuleiro sujo onde vidas eram negociadas como mercadorias. Prepare-se, João, sussurrou Isadora ao seu lado. Você está prestes a descobrir algo muito maior do que imaginou. E antes que ela pudesse terminar, a sala se encheu de um barulho ensurdecedor. Explosões ecoavam de fora, misturando-se ao caos interno. Gritos e correria tomaram conta, e a realidade, em um instante, foi puxada para uma dimensão de incertezas. O que estava prestes a acontecer? O que mais estava escondido? O tribunal, que deveria ser um lugar de revelações, havia se tornado um campo de batalha. João sentiu que, mais uma vez, a verdade estava prestes a despedaçar tudo o que tinha. Ele olhou para Stella, para Norberto, para o homem que dizia ser seu irmão. O que mais se revelaria? Em meio ao caos, a única certeza que João tinha era uma certeza terrível. A linha entre amor e traição era mais fina do que ele jamais imaginou. E tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. O tribunal, já em tumulto, parecia uma panela de pressão prestes a estourar. João sentia o peso das palavras de Stella e do homem desconhecido. Sua cabeça girava, e o olhar de Norberto pesava como um fardo. Sou seu irmão, ecoava em sua mente, cada vez mais confuso, cada segundo mais intenso. O homem, mesmo sujo e maltrapilho, tinha a confiança de alguém que carregava verdades pesadas. O que isso significava? Os olhos de João se movimentavam entre Norberto e Stella, ambos parecendo perdidos no próprio labirinto de mentiras. O silêncio se tornava opressivo, apenas quebrado por murmúrios nervosos que flutuavam entre os presentes. Mas, como se o universo estivesse conspirando para intensificar o caos, uma explosão de luz brilhou na sala. Um homem de terno escuro, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados, entrou abruptamente, segurando um pendrive. Desculpem meu atraso, ele gritou. As coisas não são como parecem. Um frio intenso percorreu a espinha de João. O homem parecia nervoso, os olhos se movendo em busca de alguém. Eu só precisei de um momento para conseguir isso, ele continuou, apontando para Norberto, a voz embargada. Você nunca deveria ter escondido isso de mim. A atenção do tribunal se voltou para ele, cada pessoa em estado de expectativa. O homem não hesitou. Eu tenho provas. Provas de que Stella não conta toda a verdade. E provas de que você, João, não é apenas um filho perdido, mas a última chave em um jogo de traições. O coração de João disparou. Mais segredos, mais confusão. Que jogo? Ele se questionou.
O homem digitou freneticamente em um laptop que trouxe, e a tela iluminou a sala. Uma série de imagens apareceu, algumas antigas, outras recentes. Havia fotos de Stella em um local que João reconheceu. Um submundo à margem da cidade, onde famílias se viravam como podiam, e onde ele cresceu. Essas fotos são do dia em que João nasceu, disse o homem, o dedo pressionando uma imagem. E você, Norberto, sabia. A verdade é que você estava envolvido com Stella, mas não da forma. Como imagina? Ela não estava sozinha. O pai de João não é quem você pensa. Os murmúrios na sala se intensificaram. Norberto estava pálido, enquanto Stella olhava para a tela, seu rosto misturando choque e horror. O que você está dizendo? Ela perguntou, quase sem fôlego. Quem é o pai dele? Você realmente não sabe? O homem lançou um olhar ao tribunal, como se procurasse suportar o peso daquela verdade. O pai de João, na verdade, é doente. Ele é o líder de uma facção criminal, e foi por isso que você foi forçada a deixá-lo com Norberto. O que aconteceu no seu passado, Stella, é uma teia de crimes que ainda está se desenrolando. Um calor sufocante invadiu a sala. João mal conseguia processar. O homem continuou, com uma voz mais alta limpando a garganta. Os planos de Norberto sempre foram de manipular a verdade para que João fosse só uma peça. Ele queria que você fosse o salvador, mas não lhe contou sobre o legado sombrio que carrega. Cada palavra era um golpe, e a sala parecia uma caixa de Pandora prestes a explodir. João olhou para Norberto. O olhar dele era de puro desespero. O homem, que sempre teve o domínio, agora parecia um gigante caído. Ele não era apenas um milionário, mas um jogador em um tabuleiro sujo, onde vidas eram negociadas como mercadorias. Prepare-se, João, sussurrou Isadora ao seu lado. Você está prestes a descobrir algo muito maior do que imaginou. E antes que ela pudesse terminar, um grito intenso ecoou de fora, subitamente cortando o ar como uma faca. As portas do tribunal se abriram com um estrondo, e um grupo de pessoas armadas irrompeu, como sombras malignas na luz. É um sequestro! Ninguém saia! Gritou um deles, com uma máscara cobrindo o rosto. O pânico tomou conta da sala como uma onda. João sentiu o coração parar. Tudo que estava prestes a se revelar, agora estava ameaçado de se perder na confusão. Ele olhou para Norberto, que agora estava pálido, seus olhos cheios de terror. Você? O que você fez? Murmurou, e o homem que antes parecia tão crível, agora estava só. Uma máscara de mentiras. Estou aqui para garantir que a verdade não saia, um dos sequestradores gritou, e a sala entrou em um frenesi. João não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Que jogo mais sombrio estava se desenrolando diante dele? Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, ele avistou Stella aos prantos, enquanto Norberto gritava ordens. O homem que era seu irmão estava cercado, a figura dele se perdendo entre a multidão. No meio do caos, João percebeu que a verdade, aquela pela qual ele tanto lutou, estava agora mais distante do que nunca. Ele se viu no centro de um jogo mortal, cercado por sombras e segredos, sem saber se voltaria a ver aqueles que amava. A pergunta agora era: quem ele realmente era em meio a tudo isso? E qual seria o próximo movimento nesse tabuleiro de traições? No meio da confusão, quando tudo parecia um pesadelo, uma nova voz cortou o ar. Parem! Sabem quem eu sou? A sala do tribunal parou para ouvir. Um homem, com o rosto escondido sob uma máscara, entrou. Ele estava ofegante, como se carregasse algo mais do que apenas os segredos que rodeavam aquele lugar.
Quem é você? Norberto gritou, a raiva transbordando da sua voz. O que quer aqui? Mas o homem não se intimidou. Olhou direto para João. Você precisa saber a verdade. A sala estava em chamas com murmúrios, todos prestando atenção. O coração de João palpitava rapidamente. O que mais poderiam revelar? Você não está sozinho, começou o homem, a voz pesada de emoção. João, seu pai, não é quem você pensa que é. O silêncio se aprofundou como um abismo. As palavras se arrastaram pelo ar pesado. Como é que é? João perguntou, confuso, a respiração acelerando. Quem é meu pai, então? O homem deu um passo à frente, a certeza em suas feições se misturando com a ansiedade. Seu verdadeiro pai está vivo. Ele não é uma facção qualquer. Ele é um dos homens mais poderosos do Brasil. E ele está atrás de você. Uma onda de choque percorreu a sala. O que ele estava dizendo? João sentiu o mundo girar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Estela, seu rosto tinha contradições. Já não sabia mais em quem confiar. Ele quis que você crescesse longe dele, para te proteger, continuou o homem. Mas a verdade é que ele precisa de você para seus próprios planos. No fundo, João sabia que tinha um histórico sombrio. As promessas, os segredos, mas agora, tudo isso parecia uma preparação para algo muito maior e assustador. O sorriso arrogante de Norberto se desfez. Seus olhos, antes cheios de desprezo, agora se banhavam em medo. Cale-se, isso é uma loucura! Norberto gritou, mas sua voz tremia. Você não sabe do que está falando. Se eu não souber, quem sabe? O homem confrontou Norberto com um olhar firme. Você escondeu tudo dela, de você mesmo e do garoto. É hora da verdade. As mãos de João estavam trêmulas. Por que você sabe disso? O que mais você conhece? Porque eu sou o seu irmão. As palavras caíram na sala como uma bomba. A multidão estremeceu. Eu sou seu irmão, João. O seu verdadeiro irmão que foi deixado para trás. Seus olhos se arregalaram. Ele estava se sentindo mais confuso do que nunca. Irmão? Como assim? O homem olhou fundo nos olhos de João. Um misto de dor e determinação. Nossos destinos sempre estiveram entrelaçados e essa elite quer que fiquemos separados, mas a verdade nos une. As emoções tumultuadas borbulhavam dentro de João. Ele via Estela, Norberto, o irmão desconhecido, todos com segredos entrelaçados. Uma raiva silenciosa começou a surgir. Ele nunca pediu por isso, nunca pediu por nada. O que tudo isso significava? Então, um estrondo ressoou do lado de fora. As portas do tribunal se abriram violentamente, e um grupo de homens armados entrou. O caos rapidamente tomou conta da sala. O homem da máscara gritou: "Eles vieram para te pegar, João." O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, se aglomerando. João estava cercado. Não sabia o que fazer. Mas no fundo de sua mente, uma única pergunta se firmava. E se tudo isso for verdade? As traições, o passado, a única coisa que restava era a urgência de escapar, em meio à correria. E ao pânico, uma figura surgiu, conhecida e inesperada. Isadora também estava no meio da multidão, com um olhar preocupado e um aperto na bolsa. Seu rosto estava carregado de algo que João não conseguia decifrar. E por um momento, enquanto o mundo desmoronava à sua volta, seus olhos se encontraram. "Vamos sair daqui!" ela gritou. Mas João hesitou. E nesse instante quente de tensão, enquanto os segredos finais da sua origem estavam prestes a serem revelados,
A única certeza que João tinha é que o jogo havia mudado. Ele nunca imaginou que o que começara como um resgate se tornasse um duelo pelo controle de sua própria identidade. E agora, encerrado em um labirinto de mentiras, ele precisava decidir. Quem realmente era ele e qual seria o próximo passo? João estava parado, perdido em meio ao caos. Os gritos ecoando e os homens armados cercando a sala do tribunal. As palavras do homem com a máscara ainda soavam em sua cabeça. Você não está sozinho. O medo se espalhou como fogo nas veias dele. Ele sentiu a mão de Isadora se apertar na dele. Sua presença, um fio de esperança em meio ao desespero. Vamos sair daqui, ela gritou novamente. Mas João hesitou, queria saber mais sobre tudo isso. A revelação de que ele tinha um irmão? Como assim? A pergunta raspava na garganta dele. João, gritou Norberto, tentando acalmar a situação. Eles não sabem o que estão fazendo. São apenas bandidos. Mas a urgência nas palavras dele ecoava vazio. O homem de terno escuro avançou, os olhos fixos. Se você não sair agora, João, eles vão levar você para longe, e você nunca saberá a verdade completa. Foi nesse momento que um tiro disparou. O som ecoou na sala como um trovão, cortando a tensão. João sentiu o corpo inteiro estremecer. Ele viu um dos homens armados cair, atingido. O pânico se espalhou. Todos começaram a gritar e correr. As pessoas se empurravam. Uma confusão total. O ar estava pesado, cheio de medo e adrenalina. E no meio do tumulto, Isadora puxou João. Vem, para onde a gente pode ir? O chão vibrava com o som de passos apressados. Eles correram em direção à saída, mas João parou. Algo havia mudado, um movimento atrás dele. Ele se virou e viu Estela, com lágrimas nos olhos, gritando. João, não! É tudo uma armadilha! O que isso significava? Estela estava lá, mas ela parecia diferente. Os olhares trocados entre ela e Norberto eram um misto de desespero e algo mais. O garoto sentiu um frio na barriga. Do que você está falando? João gritou, a confusão tomando conta. Stella hesitou, como se quisesse dizer algo, mas o homem que dizia ser seu irmão agora estava ao lado dela, parecendo um aliado. A verdade é mais complicada do que você imagina. E nesse instante, outro tiro disparou. Dessa vez, um dos bandidos tinha sido atingido. João viu o rosto de Stella se contorcer de dor, e antes que ele pudesse entender, Norberto, num ato inesperado, lançou-se sobre João, empurrando-o para o chão. Saia daqui, agora! Ele gritou, mas no fundo havia um desespero quase paternal no tom. Algo se quebrou dentro de João. O homem que sempre desprezou agora parecia estar tentando protegê-lo. Mas antes que João pudesse levantar, ouviu a arma ser disparada novamente. A cena congela. O homem que dizia ser seu irmão tombou, atingido. O mundo ao redor parecia haver parado. O choque preenchia a sala. O pânico virou caos. As pessoas corriam. Gritos misturavam-se a lágrimas e desespero. E então, João olhou para Estela, que estava petrificada, o olhar fixo no lugar onde seu irmão caía. Ele nunca poderia imaginar que, em meio a tudo isso, seria mais uma marionete em um jogo que sempre esteve fora de seu controle. O homem do terno estava no chão, os olhos abertos, perdendo a luz. Em um suspiro último, soltou palavras que João jamais esqueceria. A verdade, João,
A verdade está dentro de você. E com isso, seu corpo ficou imóvel. João sentiu o ar faltar, a dor misturando-se ao choque. Tudo aquilo tornava-se uma espiral de perguntas sem resposta. E em meio ao barulho, conseguiu ver Norberto. Ele também havia mudado. O semblante dele estava dorido, como se toda a máscara, toda a fachada tivesse ruído, para revelar algo muito mais sombrio. João, você precisa entender. O que eu fiz por você. Mas como ele poderia acreditar no que Norberto dizia agora? Ouvindo a sirene se aproximando, a vida parecia suspensa em um fio. A confusão tomou conta dele. O homem que ele desprezava tentava salvá-lo. O irmão que ele não conhecia, um pedaço vital de sua identidade, se foi em um estalo tragicamente abrupto. Tudo virou um emaranhado de segredos e mentiras. E a única certeza que restava era que a verdade estava mais longe do que ele imaginou. João, precisamos sair, agora! Isadora o puxava novamente, mas ele estava paralisado. Os sentimentos oscilavam entre dor e raiva, enquanto os presentes pareciam ser um turbilhão de sombras tentando desvendar um segredo que ele ainda não compreendia. A única pergunta que ressoava no fundo de sua alma inquieta era: a verdade era realmente o que ele esperava? E antes que pudesse responder, uma nova explosão ecoou, fazendo tudo ao seu redor desmoronar. A sala estava em caos, as pessoas gritavam, a fumaça invadia o ar, e João sentia o coração disparar. Aos poucos, a realidade estava se despedaçando ao seu redor. O homem caído, o irmão desconhecido, a dor e a confusão tomavam conta de seu ser. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. João, precisamos sair agora. Isadora puxava ele, mas algo aprendia. Ele olhou para o homem. Caído, o irmão e a dor na expressão de Stella. O rosto dela estava realçado pela fragilidade, como se a vida estivesse desmoronando juntamente com o caos ao redor. E algo no olhar dela o paralisava. Mas, e ele? O que aconteceu com ele? João não conseguia tirar os olhos do corpo inerte, enquanto o pânico lhe consumia. Aquela não era apenas uma figura distante. Era um pedaço da verdade que ele precisava. Um espelho do que poderia ter sido. João, Isadora gritou, a voz dela soando como um apelo desesperado. Mas no meio da gritaria, outra evidência de destruição surgiu. Mais tiros ecoaram, mais gritos surgiram, e tudo parecia entrar em colapso. No entanto, a tensão segurava ele como um açoite invisível. Você não pode ficar aqui. A voz de Norberto cortou o silêncio, mas ele parecia perdido em seu próprio turbilhão de emoções. Você não sabe quem são eles. O desespero no olhar dele era palpável. Como ele poderia falar sobre segurança agora, quando toda a verdade pareceu se desvelar? O homem que sempre foi um símbolo de poder, agora não era mais do que uma sombra de um passado ruim. Mas num instante tudo mudou. Isadora, com uma expressão de horror, virou-se para João e gritou: cuidado! Ele se virou rapidamente e, em um movimento surpreendente, a figura de um dos sequestradores pairou perigosamente perto dele. Um brilho metálico refletiu a luz. Uma faca. O instinto de sobrevivência disparou. João se esquivou, mas a faca cortou o ar, atingindo o braço de um dos presentes. Um homem que até então não estava claro no emaranhado de rostos. O impacto foi explosivo e todo mundo parou. O homem começou a sangrar, e um grito de dor que se seguiu fez o caos parecer um eco distante. Mas ainda não era o fim. Enquanto todo mundo olhava em choque, um grito inesperado surgiu de Stella. Não! Você não pode fazer isso! E para a surpresa de todos, ela avançou.
O olhar dela agora trazia algo novo, indescritível. Ela não estava mais apenas reagindo. Ela estava no controle. Eu sei o que você fez, Norberto. Sem mais explicações, ela se lançou para a frente em direção ao homem que deveria ser seu amante, seu opressor. O tribunal, que já estava repleto de revelações, se tornava um palco para uma nova verdade. Norberto virou-se, os olhos arregalados, mas a força dela a guiava adiante. Stella, não! Você não sabe o que está fazendo. A voz dele tremia, mas a determinação dela era cortante. Tudo ao redor parecia ficar em câmera lenta. O tempo se arrastava. João ficou paralisado. Cada fragmento da cena eternamente gravado em sua memória. Eu sei sim. Chegou a hora de você pagar pelas suas mentiras. Você não pode continuar com isso. E em um ato de desespero ou coragem, Stella tirou algo do bolso. Um revólver. Um clamor coletivo ecoou. Os olhos se arregalaram. A sala caiu em um estado de absoluto silêncio. Todos respiravam a tensão, a dúvida, e o tempo parecia parar. Stella, não! Pensa bem! Ninguém precisa disso! Norberto suplicava, mas a expressão de Stella era agora implacável. E naquele instante, João percebeu. Seu mundo não era apenas um emaranhado de segredos familiares. Era um campo de batalha de verdades malditas e traições profundas. Você sempre foi o manipulador. E chegou a sua hora, disse ela, a voz firme, enquanto as sombras da revelação dançavam ao redor de todos. E com isso, o revólver fez um barulho ensurdecedor. O eco da bala reverberou, e a sala explodiu em caos. João sentiu o tempo derreter. Sua vida havia mudado de um jeito que ele nunca imaginou. A verdade que estava prestes a se desvelar agora era uma bomba. Quem seria atingido por essa revelação? O que mais estava escondido sob camadas de mentiras? A única certeza que tinha era que tudo estava em jogo. O futuro, incerto. A única pergunta que restava: quem seria o próximo a cair? João mal podia acreditar no que estava acontecendo. O revólver de Stella disparou, e o eco da bala explodiu como um relâmpago na sala do tribunal. O corpo do homem que se dizia seu irmão caiu no chão, e a sala ficou em um silêncio gélido, como se o tempo tivesse parado. Olhos arregalados, bocas abertas, incerteza no ar. Não, o que você fez? Norberto gritou, a voz falhando, enquanto a expressão dele se transformava em desespero puro. Ele se lançou em direção ao corpo caído, mas um dos bandidos armados os impediu, com um olhar feroz. O caos tomou conta novamente. Todos começaram a correr. O pânico era palpável. A sala virou um campo de batalha. João sentiu o coração disparar, como se estivesse prestes a explodir. Isadora o puxou para longe da confusão, mas ele ainda estava paralisado. João, precisamos sair. Agora! Ela gritava, seu rosto refletindo medo e determinação. Ele finalmente se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas e incertezas. Mas e se ele estiver certo? E se tudo isso for uma armadilha? A voz dele tremia. Não importa, a verdade ou mentira, precisamos sobreviver. Venha! E com isso ela o arrastou para fora, enquanto a fumaça e os gritos se tornavam background de uma cena surreal. Enquanto corria, a imagem do irmão, caindo no chão, não saía da mente dele. Quem sou eu de verdade? Pensou. O homem que se apresentou como seu irmão, aquele que poderia tê-la ensinado a viver em um mundo onde a mentira e a verdade se misturavam. O que mais ele tinha de segredos? Eles chegaram a uma porta lateral, e Isadora a empurrou. Vamos, para fora! A luz do dia açoitava a cara de João, fazendo-o piscar. Mas a liberdade estava ali. A poucos passos. Então, só quando achou que conseguiria escapar, ouviu o grito de Stella.
João, espere! Ele hesitou e se virou, o coração em um nó. Estela estava parada, claramente abalada, mas com um olhar firme. Você precisa saber que há mais. Eu vou te encontrar, prometo, mas agora vai. A determinação na voz dela calava fundo, como um eco. Nós podemos, começou a protestar. Não, essa é a única chance que você tem. Vá, ela gritou. E naquela intensidade, João entendeu que ela estava realmente se importando com ele, finalmente. Isadora puxou seu braço novamente e eles saíram para a rua. O mundo exterior estava pulsando com sirenes, gritos e caos. Mas havia vida, havia movimentos e possibilidades. Os dois correram para longe do tribunal, onde tudo havia começado. Ao olhar para trás, João viu o tribunal em um mar de fumaça e luzes piscando. Ele não tinha certeza do que aconteceria a seguir. A vida dele estava entrelaçada com segredos e mentiras que ainda precisava descobrir. Mas agora, ele sentia uma onda de coragem crescendo. O que aconteceria com Norberto, Estela, aquele homem que se apresentava como irmão? Os laços de sangue importam e tudo isso era realmente sobre poder e controle. Enquanto corriam, uma coisa ficou clara. Sua jornada estava longe de terminar. Ele podia sentir isso. A busca pela verdade ainda continuaria. O que mais surgiria do passado? E quem seria ele, de fato, quando tudo isso fosse revelado? E a dúvida ainda ecoava, pulsante. Você não sabe quem você é ainda, João. A verdade está apenas começando a se desdobrar. E ele compreendeu que muitas respostas ainda estavam por vir. Antes de encerrar essa jornada, preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse surpreendente final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Você precisa fazer isso.